No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como tudo começou, tá? O porquê que eu escrevi esse livro, Eu, os Cães, a Espiritualidade. O que aconteceu para que eu tivesse essa ligação com esses cães e pudesse vir falar aqui com vocês através desse vídeo. Então, como tudo começou? Quando eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade, eu tive uma cachorrinha, uma vira-lata, resgatada. Essa cachorrinha ela chegou na nossa família quando meu pai estava ensinando o caminho da escola para mim e para minha irmã. E durante o caminho, apareceu essa filhote e nós a recolhemos, o meu pai pegou essa cachorra. Então era um cachorro que estava ali largado na rua, era um filhote muito novo e precisava de cuidados, era um cachorro que estava feio, lógico, era um cachorro que estava na rua. E recolhemos essa cachorrinha. E essa cachorrinha ficou com a gente. E aí o que aconteceu? Nós somos em 3 irmãos, né? Meus pais, eles trabalhavam fora, eles acabavam... e nós acabávamos que ficando sozinhos. Então, era uma criança de 7 anos, uma de 6, quase 6, e uma de quase 5, tá? A diferença de idade entre um e outro é de 1 ano e meio. Então, eram crianças que ficavam ali sozinhas. A vizinhança, lógico, que sabia, então tinha ali, né, os vizinhos. E essa cachorrinha chegou à nossa casa e tudo bem. E aí eu tinha por volta de 6 anos, 5, 6 anos, então não tinha muito entendimento, mas eu era bastante apegada, a cachorra ficava o tempo todo com a gente, porque isso é muito comum do cachorro, né? Ele se atrair pela energia, então todo mundo que tem uma criança na casa e cachorro na casa, os dois sempre estão juntos, porque a energia dos dois se completam, né? O cachorro, ele vai atrás dessa energia. E essa cachorra ficava o tempo todo com a gente. E teve uma ocasião, nisso nós tínhamos os vizinhos, e na casa lateral do nosso lado direito, era uma casa que eram várias casas, né? Aqui em São Paulo isso é muito comum, nos bairros. E naquela época também não existia um muro da nossa casa para a casa do vizinho. Então esse muro era só lá na frente, vamos supor, no comecinho da casa. E como era um terreno muito comprido, no restante do terreno ainda não existia um muro. E aí, tudo criança, né? Então era aquela bagunça. E aí o vizinho tinha algumas crianças também e juntava aquele monte de criança e começava a brincadeira. E essa minha cachorra, ela já era quase adulta, acredito que já devia ter aí uns 8 meses. E aí teve um dia que essa vizinha, nós já estávamos sozinhos em casa, essa vizinha teve um surto e essa vizinha começou a bater na cachorra com a vassoura, né? Começou a bater com o cabo de vassoura na cachorra, nesse surto que ela teve. E automaticamente essa cachorra veio adoecer. E aí, por uma questão de ignorância toda da época, nós estamos falando de 40 anos atrás, né? Então, diante dessa ignorância toda, a cachorra não foi levada ao veterinário, ficou ali, bom, conclusão, a cachorra babava, e aí, naquela ignorância toda, achava que a cachorra estava com raiva, e aí chamou-se o corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiros levou a cachorra embora. E no fundo não era nada daquilo que tinha acontecido, não era nada daquilo, né? Era muito mais pela surra que ela levou da vizinha, que não... Então, na verdade, aquela cachorra precisava de cuidados médicos. Enfim, essa foi a minha primeira experiência. Foi algo que acabou trazendo um trauma. Por quê? Porque você imagina uma criança passar por aquilo, apesar de não ter tanta percepção, mas conclusão, né?
Então, houve-se aquela agressão, nada aconteceu com a pessoa e a cachorra, e mentiram para a criança, dizendo que a cachorra estava indo embora para ser cuidada e a cachorra nunca mais voltou. Então, estabeleceu-se aí um trauma e uma falta de confiança no adulto, né, nos pais. Ok, aí se passaram, aí hoje, qual é o meu entendimento dessa cena hoje, né? Então, quando eu conto essa cena, você deve estar horrorizado. Mas qual é a minha percepção hoje dessa cena? A minha percepção hoje dessa cena, né, com todas as experiências em relação à espiritualidade que eu já tive, é que não existe uma passagem que fala do Cordeiro de Deus? Então, hoje eu encaro dessa forma. Essa cachorra, ela foi o cordeiro ali na hora, tá? Porque o surto psicótico daquela pessoa, daquele adulto, daquela mulher, ele ia existir de qualquer forma. Então você imagina, de um lado eram 3 crianças, do outro lado mais 3 crianças. E essa pessoa, essa mulher, por qual motivo não se sabe, teve esse surto e descarregou toda a sua raiva na cachorra, que naquele momento era o Cordeiro de Deus. Se esse animal não estivesse ali, nas 3 crianças que eram filhas dela, não ia ser. Ia ser nas outras 3 crianças, que era eu e os meus irmãos, né? Então, essa pessoa ia descontar, ia ter esse surto, ia descontar em um deles. Então, você imagina uma criança de 5 anos levar uma surra, né, de vassoura, levar umas pauladas na cabeça. Você imagina o que não iria acontecer. Iria acontecer da mesma forma que aconteceu com a cachorra, né? Então, hoje, por pior que seja essa cena, hoje eu enxergo dessa forma. Hoje eu enxergo que aquele ser, aquele animal que estava ali, ele na verdade foi assim um anjo que foi enviado para aquelas 3 crianças, né? Para socorrer esse momento. Então, se esse momento já estava escrito, não estava escrito, mas assim, houve esse momento e esse anjo que salvou, não deixando que nenhum mal acontecesse a nenhuma criança, e ela absorveu tudo isso. Então, hoje eu enxergo dessa forma, né? Mas demorou muito para chegar a essa conclusão e conseguir transmutar esse sentimento e tudo mais. Não é tão simples. Bom, aí entrou um outro cachorro na minha vida, que foi uma outra vira-latinha. Uma vira-latinha assim, parecida com o Pinscher, a Tamires. E aí essa cachorra entrou na minha vida quando eu tinha 7 anos. E ela viveu comigo, ela se permaneceu na minha vida fisicamente até os meus 24 anos. Dos 24 em diante, depois nós mantivemos contato. Então você imagina, dos 7 anos de idade de uma pessoa até os 24, é assim a formação da pessoa, é o que ela vai ser, é tudo que acontece com ela. E mais uma vez esse cachorro era um anjo na minha vida para me orientar. Por quê? Porque, infelizmente, com a ausência dos meus pais, então eles já eram ausentes desde os 5 anos de idade. Permaneceu-se essa ausência por muitos anos em relação a trabalho e, né, não assim questiono, entendo perfeitamente, mas houve essa falta. Então você imagina, uma criança dos 7 anos, o que não ocorreu com essa criança até chegar aos 13 anos de idade, depois, né, dos 13 aos 18, tudo que não aconteceu. Então essa minha cachorrinha, ela foi fundamental para muitas decisões que eu tomei na minha vida. Então, de acordo, né, com a rebeldia aí da adolescência e tudo mais, eu nunca saí de casa por conta dela. Porque se eu saísse da casa dos meus pais, eu teria que deixá-la. Então eu não a deixava de jeito nenhum. Então ela foi um dos motivos de eu nunca sair da casa dos meus pais, por pior que fosse o ambiente, e cair na vida. Porque eu tinha ela e os lugares que eu tentava arrumar para eu ficar, não aceitavam que eu levasse ela junto.
Então você imagina isso, né? Esse amor aí, essa troca, já me privou de repente, cair aí num mundo desconhecido por não estar debaixo de um teto de pai e mãe. Então, esse era um motivo que sempre me fazia voltar para casa, é saber que ela estava em casa me esperando, né? Era outro detalhe. Então, essa cachorrinha, ela sempre estava me esperando, ela sabia o horário que eu saía da escola, e aí ela subia ali no muro, ficava sentada ali, esperando até a hora de eu chegar. E aí eu sabia, às vezes estava aquele sol danado, aí eu sabia, ai, Tamires está lá no sol me esperando, eu tenho que ir embora. Então, aquela coisa de adolescente, né? Vai parando até chegar em casa, do caminho para a escola tem casa, você imagina quanto de distração não tem. Aí um chama para uma coisa, chama para outra coisa. Mas eu sempre voltava e não tentava não me demorar muito, porque eu sabia que ela ia estar lá embaixo daquele sol me esperando. Ou se estivesse chovendo, que ela estava lá na chuva me esperando. Então, era um motivo que eu retornava sempre para casa depois das aulas e não ficava na rua, ou de repente ia para casa de um, para casa de outro. Então, era um dos motivos que eu sempre retornava, né? Quando eu comecei a trabalhar, então eu já tinha essa ligação muito forte com essa cachorrinha, de sempre estar presente com ela. E aí eu queria começar a trabalhar em algum lugar que eu pudesse levá-la, né? Em algum lugar que eu já continuasse esse contato que eu tinha com os cães, mas por causa dela, do que eu sentia com ela, eu queria aumentar isso e queria um lugar que eu pudesse levá-la. E aí foi que eu entrei no ramo pet. Por quê? Porque era um lugar que eu poderia levá-la, que ela poderia ir trabalhar comigo. Então foi aí que me direcionei para esse caminho e permaneci 30 anos trabalhando com isso. Então, olha como um cachorro pode ser assim fundamental na vida de uma criança, né? Porque você imagina que tudo de errado que poderia ter acontecido, todas as escolhas erradas que eu poderia ter feito, mas eu sempre me desviei, sempre voltei, porque eu sabia que ela estava ali me esperando. E toda a troca de carinho que a gente teve. Então, se meus pais estavam ausentes, é lógico que me faltava esse toque de carinho, essa coisa de estar junto, era tudo ela que fazia isso, né? Então, as brincadeiras sempre juntas, o tempo todo com ela no colo, e beijando e abraçando. Então, ela foi preenchendo tudo isso que uma criança precisava receber e não tinha, né? Então, é muito interessante. Então, foi daí que tudo começou, né? E é lógico que foram 17 anos, né, de uma convivência assim, muito intensa. E aí eu relato muitas coisas aqui nesse livro, muitas histórias, tudo que aconteceu. E assim, os aprendizados que eu tive, o que esse amor, né, e essa convivência foi desenvolvendo em mim. Então, até a fé, né, foi através dessa convivência. Para vocês terem uma ideia, ela teve um acidente, né, ela teve um atropelamento. E aí, mais uma vez, se houve a ignorância de não levar ela, de não socorrer, de não levar ela para veterinário, essas coisas. E eu ainda devia ter uns 9 anos de idade, por aí. E aí eu que curei, né? Então aquela coisa de, sabe, de você ter fé, de você mentalizar, Então toda a minha parte dessa coisa de se espiritualizar, eu não digo porque era uma criança, mas o primeiro contato com isso foi nessa situação, né? Sabe, você tem que acreditar em alguma coisa, você tem que acreditar que vai dar certo, que vai ficar bom. Então foi ali o meu primeiro contato. Então é tão interessante que às vezes a pessoa ela acha que o cachorro não vai ter importância nenhuma, ou às vezes ela tem ali um filho que vive pedindo um cachorro para ela e essa pessoa não dá. Então eu acho que esse livro, depois que a pessoa lê, ela vai pensar muito, né? Ela vai ver como realmente um cachorro pode ajudar muito, muito, muito uma pessoa a se transformar numa pessoa melhor. Como esse cachorro pode, de repente, suprir pontos que, de repente, os pais
não conseguem e às vezes não estão nem enxergando. Até por uma falta de consciência mesmo, é normal, né? Normal isso. A gente só vai adquirir consciência com o tempo, então de repente coisas, até mesmo tem pessoas que elas nunca enxergaram um cachorro sequer, né? Eu já conversei com pessoas que falam assim, olha, eu era daqueles que eu andando na rua, se passasse um cachorro do meu lado, eu nem enxergava. Se tivesse um cachorro ali ferido, eu nem enxergava, nunca prestei atenção, né? Hoje já não, depois que eu tive o meu, que eu convivi, que eu mudei, hoje eu enxergo, hoje eu tenho outra percepção. Então você vê que realmente o animal, essa convivência, né, tanto o gato como o cachorro, esse animal pet, como ele tem o poder de transformar o ser humano, como ele assim aflora na pessoa sentimentos, então realmente vale muito a pena. Assim, eu acredito que quem está vendo esse vídeo, se está passando por essa situação, está na dúvida, dou ou não dou um cachorro, mas dá trabalho, vou dar um cachorro pro meu filho, vai sobrar para mim cuidar. Então é normal as pessoas terem esse comportamento, né? Esse pensamento. Se você for analisar em todo o suporte que um animal pode dar para uma pessoa em relação assim, à melhoria, à estrutura, ao psicológico, ao emocional, todo o trabalho que ele dá, eu acho que o que ele retribui é muito maior, é muito maior. Então, você vê pessoas que cresceram do lado de cães, o comportamento que elas têm hoje, como elas são hoje, e crianças que nunca tiveram um cachorro, né? Como elas são. Então, eu acho que vale muito a pena. E hoje, cada vez mais, né? Com essa dinâmica do mundo, a ideia é justamente fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais frias, mais consumistas. Então, hoje ter um pet, ter um cachorro em casa, eu acho que vale muito, mas muito a pena. Era isso, tá? Tem muito mais histórias para contar, mas aí eu vou passando para vocês ao longo dos vídeos, em outros vídeos, para esse vídeo não ficar longo, tá bom? Mas te deu aí um pouquinho de curiosidade, ó, basta entrar em contato para adquirir o seu livro. Eu acho que é uma leitura que vale a pena, ok? E é isso. Deixa seu like, se inscreve e até o próximo vídeo.